A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy e você está no programa Evangelho em Foco. Eu quero aqui desafiar você a compartilhar o link deste vídeo. Eu tenho certeza que tem sido bênção na sua vida. Eu tenho certeza que tem desafiado o seu coração. E agora eu quero desafiar você mais uma vez a abençoar outras pessoas, para que outras pessoas também conheçam este conteúdo, para que mais pessoas conheçam a pregação do Evangelho. Então, enquanto nós vamos para a vinheta, você tem aí um tempo para que você mande lá no grupo da sua igreja, para os seus amigos, no grupo da sua família, compartilhe nas suas redes sociais também o nosso link, para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Então, daqui a pouquinho, depois da vinheta, nós voltamos com a pregação da Palavra de Deus. Essa semana está sendo lançado nos cinemas de todo o Brasil o filme Adão Negro. E nesse filme, o personagem Adão Negro, ele é um escravo no Antigo Egito que recebe superpoderes de um mago. Como ele faz mau uso desses superpoderes, ele então é punido em um sono eterno. Ele dorme para dormir para sempre. Porém, milhares de anos depois, ele é despertado da sua tumba e ele então começa a trazer a sua justiça heróica sobre a terra. A Bíblia também fala de um Adão, o primeiro homem que foi criado por Deus, criado à imagem e semelhança do próprio Deus, criado não como escravo, mas como um homem totalmente livre. E esse Adão das Escrituras, criado totalmente livre, que recebe ali a responsabilidade de ser a coroa da criação, ele faz mau uso dos seus poderes, faz mau uso da sua liberdade diante da ordem de Deus para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, Adão Negro é fantasia. Isso é uma história, é um filme, mas o Adão das Escrituras, ele é real, ele não é um mito, ele existiu de verdade. Na verdade, todos nós descendemos dele, todos nós viemos dele, nós somos pecadores como ele foi pecador. Nós também fazemos mau uso dos poderes que nós recebemos da parte de Deus. E poderes aqui eu quero dizer a nossa liberdade. O fato de que nós somos livres para fazermos escolhas. Diferente de Adão, hoje nós já nascemos em um mundo escravizado pelo pecado. E diferente da história de heróis, para nos libertar da opressão do pecado, Deus criou um plano para mudar a nossa história. E talvez você esteja aí pensando que Deus pudesse enviar uma espécie de herói. Não, a Bíblia diz que Deus enviou um outro Adão. Então aqui hoje eu quero falar desse outro Adão. Nós temos o Adão da ficção, do filme, esse não é real, é uma ficção. É para entretenimento. Nós temos um Adão real, que é o nosso antepassado, que foi o primeiro homem criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus para a glória de Deus. E nós vimos que esse primeiro homem, Adão, ele caiu em pecado diante de Deus. Deus, então, enviou um outro Adão, um Adão da qual o apóstolo Paulo vai dizer que é o Adão perfeito, é aquele da qual que viveu uma vida que nós deveríamos viver. O homem segundo o coração de Deus. Quem seria esse terceiro Adão? Esse segundo Adão, na verdade, é o próprio Senhor Jesus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia então agora em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, que nós vamos ver aqui um contraste, um paralelo entre o primeiro Adão e entre o segundo Adão.
E no final dessa reflexão, no final dessa mensagem, eu quero desafiar você a que você responda uma pergunta. A que Adão você está seguro? Qual desses dois homens você quer ser parecido? Com quem você quer ser identificado? Ok? Então pegue a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Muito bem. Então eu quero começar vendo, em primeiro lugar, a nossa condição. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, 12, ele vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a nossa condição. Meu querido irmão e irmã, todos nós somos pecadores por causa disso daqui. Paulo diz que por causa do pecado de um só homem. Que homem é esse? Adão. Por causa do pecado de Adão, por causa da desobediência dele, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, a morte também entrou na nossa existência, entrou na nossa realidade. A morte é a prova de que nós somos pecadores. Então nós não podemos negar, existe uma realidade, existe algo concreto, o pecado é algo real. Essa é a nossa condição. E não existe homem que não peque. E não existe homem que nunca tenha pecado. Todos os filhos de Adão pecam. Apenas um que não pecou. Esse foi Jesus Cristo. Esse sem pecado. Mas esse é o Adão perfeito, ele é o segundo Adão, o homem perfeito. Eu e você pecamos, nós sabemos disso. Eu tenho certeza que você se lembra aí de algum pecado cometido ainda hoje. Não há nenhuma dificuldade em nós com relação a isso. Por isso que nós necessariamente nos identificamos com Adão. Eu tenho certeza, você já deve ter se queixado em algum momento difícil da sua vida e deve ter se perguntado, mas por que Adão comeu daquela fruta? Por que Eva comeu daquela fruta? Se eles não tivessem comido, nós estaríamos bem. Eu tenho certeza que você já fez esse questionamento, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você e eu somos tão pecadores e tão falhos quanto eles eram. Se eles comeram daquela fruta uma única vez e condenou toda a raça, preste atenção, existe uma árvore da decisão que é colocada diante de você todos os dias. E todos os dias você faz a mesma coisa que eles fizeram. Então nós, em um determinado momento, somos parecidos, somos iguais a Adão e Eva, porque somos filhos deles, recebemos a mesma natureza que eles. Por isso que todos nós, infelizmente, experimentamos da consequência natural do pecado, que é a morte. Porque ser pecador é a nossa condição enquanto ainda estamos nesse mundo, enquanto ainda nós não fomos glorificados. Muito bem, a prova de que nós somos pecadores é a presença da morte. Romanos 5, 13 e 14 diz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta, ou seja, o pecado não é registrado, homologado, apesar de já existir, quando não a lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. O que Paulo está dizendo aqui é que mesmo naquele espaço de tempo entre Adão e Moisés, quando não existia a lei, ou seja, quando a lei não existia de forma escrita, quando a lei ainda não havia sido homologada, Deus ainda não havia dado os 10 mandamentos, embora a lei sempre existisse, sempre existiu. Mesmo antes do Sinai, mesmo antes dos 10 mandamentos, matar era pecado, adultério era pecado, mentir era pecado, adorar outros deuses além de Deus era pecado. Mas ainda não havia sido homologado, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz que mesmo até ao regime da lei havia pecado no mundo. E como que nós sabemos que antes de Deus dar a lei no Sinai,
já havia pecado no mundo? Porque as pessoas morriam. A morte é a evidência, a prova de que os homens são pecadores. Então, mesmo nesse espaço de tempo, a morte reinava, o apóstolo Paulo diz, como símbolo de que o pecado, ele era real, ele já existia. Mas Paulo termina o verso 14 falando de uma promessa, dizendo que a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que pecaram igual à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus já havia estabelecido a vinda de um outro Adão, a vinda de um outro homem. Então não havia no coração de Deus a intenção de enviar a nós um super-herói. Deus não havia planejado que nós seríamos salvos por um super-herói musculoso com poderes extraordinários. Não. O plano de Deus era enviar um outro homem. O primeiro homem caiu, o primeiro homem falhou. Deus então planejou enviar um outro homem, um segundo Adão. É isso que a palavra de Deus diz. Esse era o plano de Deus. Nós nascemos com a natureza de pecadores. Deus então envia outro Adão, Jesus Cristo, para que você e eu possamos nascer de novo, mas agora com a natureza de Cristo. Porque qual é o nosso grande problema? Qual é o seu grande problema, meu irmão? O seu grande problema é o mesmo que o meu. É a nossa natureza. Por que nós fazemos o que fazemos? Por causa da nossa natureza. A nossa natureza diz quem somos. O problema está na nossa natureza. E essa natureza pecadora que você herdou, essa natureza pecadora que eu herdei, essa natureza caída, nós herdamos do primeiro Adão. Nós herdamos de Adão e Eva. Essa natureza, ela não tem como, Deus não tem a vontade, o desejo, a intenção de melhorar essa natureza, de consertar essa natureza. Essa natureza foi quebrada. Essa natureza foi absolutamente corrompida em todas as suas áreas. Olha, a nossa vida emocional, espiritual, financeira, sexual, relacional, todas as áreas da nossa vida foi atingida pelo pecado. Toda a nossa natureza foi atingida pelo pecado. Então, o plano de Deus não é fazer um melhoramento em você. O plano de Deus é fazer com que você tenha uma nova natureza, algo inédito, algo novo. Então, o plano de Deus consistia em enviar um outro homem, um outro Adão, para que a natureza perfeita desse Adão, que é Jesus Cristo, fosse unida à sua natureza caída, para que você possa viver uma nova vida, uma vida plena em Cristo Jesus. Este era o propósito de Deus, este era o plano de Deus desde o início. Muito bem. Então Paulo passa a fazer esse contraste entre o que o primeiro Adão fez e as suas consequências e o que o segundo Adão, Jesus Cristo, fez e as suas consequências. Romanos 5,15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais pela graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Preste atenção. O que Adão fez? Quais foram as consequências da obra de Adão? O texto diz que pela ofensa de um só, pela desobediência de Adão, porque Adão desobedeceu, porque Adão pecou, ele diz, muitos morreram. E muitos aqui são todos os homens são caídos, todos os homens são espiritualmente caídos diante de Deus, por causa da ofensa de um único homem. Agora, veja o que Cristo fez. Paulo diz que a graça de Deus é diferente da ofensa.
A graça de Deus, ela vem de um só homem e é abundante sobre muitos. Perceba que a desobediência de Adão condenou toda a raça, mas a graça de Deus, o dom pela graça de Deus em Jesus, traz salvação, abunda, superabunda sobre muitos. Existe uma multidão enorme de pessoas que foram alcançadas por essa graça, que estão agora no segundo Adão. Aí eu pergunto para você, você está debaixo das consequências do primeiro Adão, em desobediência, em pecado, ou você está debaixo da graça do segundo Adão, Jesus Cristo, salvo pela graça em Jesus? Qual desses você se identifica? Ok? Muito bem. Paulo, então, no verso 16, ele passa a falar sobre o poder do pecado de Adão e o poder da graça de Jesus. Romanos 5,16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Um único pecado de Adão condenou toda a raça humana. Não importa o quão bom você seja, mas a graça de Jesus pode tornar uma pessoa justa diante de Deus, mesmo que ela tenha uma multidão de pecados. Presta atenção. Você pode estar aí na sua casa pensando, mas pastor, eu não me identifico muito com o Adão pecador. Eu sou uma boa pessoa, eu faço as coisas boas, eu faço coisas honestas, eu sou um bom cidadão, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mulher, um bom filho. É verdade, eu creio nisso, eu acredito em você. Mas isso não torna você justificado diante de Deus, isso não torna você sem pecado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos pecados Adão precisou cometer no Éden para cair espiritualmente diante de Deus? Um único pecado. Quantos pecados você cometeu apenas hoje? Este é o problema. A pergunta que eu faço para você é: você quer mesmo ficar agarrado ao primeiro Adão? Porque o primeiro Adão, como diz a palavra de Deus, uma única ofensa dele condenou toda a raça. Preste atenção. Uma única ofensa de Adão condenou toda a raça humana. Nós estamos nessa situação por causa de um único pecado. Agora, quantos pecados você cometeu apenas hoje? Mas presta atenção na graça, porque a graça, ela vem de muitas ofensas. Olha, por causa de um único pecado, Deus condenou a Adão e a sua descendência, toda a raça humana. Mas veja, existe uma multidão de ofensas, uma multidão de pecados, mesmo com uma multidão de pecados enormes. A graça de Deus vem sobre nós. Portanto, mesmo que você tenha uma multidão de pecados, uma montanha de pecados, não importa. A graça de Deus vem sobre a sua vida através de Jesus Cristo e não através de Adão. Então eu pergunto de novo para você, em quem você quer estar? Em quem você se agarra? No primeiro Adão ou no segundo Adão, Jesus Cristo? Em quem você coloca a sua confiança? Em você mesmo ou você coloca a sua confiança em Cristo? Este é o ponto da qual o apóstolo Paulo está colocando aqui. Mas vamos continuar vendo mais essa diferença entre esses dois. Então, em Adão, nós nos tornamos cidadãos do reino da morte. Veja o verso 5:17, capítulo 5, verso 17. Se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte. Perceba que Paulo coloca aqui a morte como um governante, como um rei. Então, se pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte, muito mais aos que obedecem à abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Em Adão, nós nos tornamos cidadãos do reino da morte. Em Cristo, nós nos tornamos cidadãos do reino da vida. E aí eu pergunto para você, quero perguntar para você, você quer fazer parte de qual reino? Em Adão, por causa do pecado de Adão, por causa da ofensa de Adão, a morte reinou sobre todos. Mas na graça de Cristo Jesus, reinamos para a vida eterna. E eu pergunto para você,
A que reino você quer pertencer? Ao reino da morte? Ao reino do pecado? Ao reino da desobediência? Ou você quer pertencer ao reino da vida? Ao reino da graça? Ao reino de Cristo? Ao reino da justiça? Está diante de você. Em qual destes dois homens você se agarra? Em qual destes dois homens você se prende, você confia? A que reino você pertence? E tenha certeza de uma coisa, você pertence a um deles. Agora, Romanos 5,18. Eu quero ver com você sobre a potência do pecado e a potência da graça. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Eu quero que você pense em todos os pecados que foram precisos para Adão condenar toda a raça humana. Apenas um pecado. Como eu disse aqui, apenas um único pecado e toda a raça humana foi condenada. Essa é a potência do pecado. Quantos pecados você cometeu apenas hoje? Perceba que a tragédia do pecado é que não importa a quantidade, seja muito ou seja pouco, o resultado é sempre o mesmo. Este é um ponto importante. Não importa quantos pecados, não importa quantas coisas boas você faz, você não tem como equilibrar essa balança. A justiça de Deus é perfeita. Um único pecado, e esse pecado foi tão potente que condenou toda a raça humana. Esse é o problema do pecado. Não importa a quantidade, basta um e tudo desmorona. Basta um e a condenação vem sobre aquele que pecou. Esse é o problema. Agora veja que coisa interessante. Um só ato de graça. Um só ato de graça da parte de Deus tem poder para justificar todos os pecados daquele que crê. Um só ato da graça de Deus, por causa de um único ato de sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se você exercer um ato de fé, de confiança em Jesus, não importa a quantidade de pecados que você tenha, a graça de Deus é poderosa para te alcançar, perdoar, restaurar e transformar a sua vida. Esta é a proposta do Evangelho. Agora, o que somos e o que poderemos ser? O que somos e aquilo que seremos? Romanos 5,19. Porque pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Em Adão, nós nos tornamos pecadores. Romanos 3,10 diz que não há justo, nenhum sequer. Todos se desviaram de Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E isso por causa de um único pecado. Pecado de Adão. Isso é o que nós somos. Eu comecei aqui afirmando daquilo que somos. Nós somos pecadores. O pecado e a desobediência do primeiro Adão nos tornou pecadores diante de Deus. Mas veja, a obediência de um só homem tornarão muitos justos diante de Deus. Meu irmão, eu quero falar com você. Com você que tem se agarrado à sua autojustificação. Com você que acha que você é salvo, é alcançado pela graça de Deus. Você que acha que vai para o céu porque você faz coisas boas. Você que acha que vai para o céu porque você guarda o sábado. Você que acha que vai para o céu porque você é abstinente. Você não vai para o céu por causa disso. Se você vai para o céu, se você vai entrar na eternidade, é por causa da obediência de Cristo Jesus. É a justiça dele. Presta atenção aqui em mim, por favor. Lembra da natureza de Jesus? A sua natureza é caída. A lei está aqui, o apóstolo Paulo vai dizer no final desse capítulo, ele vai dizer que o propósito da lei, um dos propósitos da lei, é revelar que você e eu, é revelar o que você e eu somos.
A lei está aqui para deixar em evidência o nosso pecado, para que diante da evidência do nosso pecado, da nossa condição, nós então busquemos confiar na graça, na obediência de outro. Deus te considera justo, Deus te considera alguém obediente, Deus te considera alguém santo, Deus te considera alguém fiel, Deus te considera alguém que pode se aproximar dele sem ser destruído, não por causa da sua obediência, mas por causa da obediência de Cristo. É por causa da obediência de um só homem que muitos são justificados, são considerados por Deus sem pecados, obedientes, fiéis, justos, retos e tementes a Deus. É por causa da confiança em Cristo, por causa da obediência de Cristo Jesus. Se você tirar isso, não é evangelho, é qualquer outra coisa, menos evangelho. Tire as obras e a obediência perfeita de Cristo como algo que é colocado sobre nós e não vai te sobrar absolutamente nada. Agora confie totalmente na obediência de Jesus. Confie totalmente na fidelidade de Jesus. Confie que isso é colocado sobre a sua vida e tenha paz no seu coração. É por causa da obediência de Cristo. Ele viveu uma vida perfeita. Ele é o homem perfeito. E aquela obediência perfeita dele é colocada sobre a nossa vida, é colocada sobre a sua vida pela fé em Cristo Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Crê com todo o seu coração? Muito bem. Queridos, o legalismo não pode justificar o homem diante de Deus. Não. Você nunca foi fiel em sua obediência à santa lei de Deus, por mais esforçado que você seja. Nunca. Se tem alguém na Bíblia que foi um homem zeloso pela lei, pela vontade de Deus, esse homem chama-se Paulo. E ele precisa, em um determinado momento, quando está escrevendo as suas cartas, confessar que, apesar de ter sido um homem zeloso pela lei, irrepreensível, ele diz. Mas vai chegar um momento em que Paulo diz que no seu coração havia pecado. Ele precisa confessar que ele era um homem terrível. O que conduziu aquele homem a perseguir a igreja de Deus, senão a sua natureza pecaminosa? Paulo vai dizer que ele encontrou cobiça no seu coração. Então, por mais fiel, por mais obediente, por mais zeloso, e não estou dizendo que ser zeloso é um problema, que você não deve ser zeloso. Não, por favor, seja zeloso. Tenha zelo, tenha temor de Deus, mas jamais coloque a sua confiança no seu zelo. Isso é uma armadilha. Coloque a sua confiança no zelo de Cristo. É o zelo dele que tem eficácia sobre a vida daqueles que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus. Queridos irmãos, Deus não enviou um super-herói. Deus não enviou um super-homem. Deus enviou o seu filho, o seu único filho, nascido como homem, para resgatar homens. E eu quero convidar você, então, a colocar a sua confiança nesse segundo Adão, em Cristo Jesus. Você já nasceu no primeiro Adão. Você já tem a natureza do primeiro Adão. Agora eu quero convidar você que já foi alcançado pela graça de Deus, a renovar a sua confiança na graça de Jesus. Você que ainda não é salvo, o que é que você está fazendo nesse mundo perdido? Confie em Cristo. Confie nele. Em Adão, no primeiro Adão, você já está condenado. Não há a ofensa no primeiro Adão, há apenas desobediência, há apenas pecado. Mas no segundo Adão, há obediência, há graça, há misericórdia, há resgate, há salvação. Confie nele. E eu quero convidar você para que nós possamos orar neste momento, em nome de Jesus. Pai querido e santo, bendizemos e te louvamos e agradecemos o teu nome por Cristo Jesus. Estávamos verdadeiramente condenados no primeiro Adão. Nós caímos junto com ele. Quando Eva estende as suas mãos e toma do fruto, ali estava a nossa mão. Quando Adão come daquele fruto, nós também comemos.
porque nós ainda continuamos desobedecendo como eles desobedeciam. Nós continuamos questionando a sua ordem, assim como eles questionaram a sua ordem. Ó Deus querido, tenha misericórdia de nós. Mas nós cremos e bendizemos o teu nome porque enviastes um outro homem, um homem perfeito, um homem que venceu, um homem que viveu a vida da qual nós deveríamos viver. E agora, Senhor, agora nós podemos ter em nossa vida a alegria de viver o poder daquela vida extraordinária de Jesus. Pai Santo, eu te peço, derrame a sua graça, a sua bondade sobre o meu irmão, a minha irmã. Fortaleça a nossa vida diante de ti. Em nome de Jesus, eu te louvo, te peço e te agradeço. Amém. Amém. Queridos irmãos, quero agradecer a Deus pela sua vida neste momento, que Deus possa abençoar o seu coração de forma poderosa. Quero desafiar você. Eu quero desafiar você para que você possa ser aqui um parceiro do nosso programa. Esse programa tem abençoado a sua vida? Então seja um parceiro da missão. Ajude para que essa palavra seja levada a lugares distantes, para que todo mundo conheça o Deus a quem te alcançou, para que também possa alcançar essas pessoas. Seja um amigo da missão, participe do nosso projeto. É sempre muito importante. Deus abençoe a sua vida de forma poderosa, de forma extraordinária. Um forte abraço a você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe o seu coração. Espero você aqui na próxima terça-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus.